Olá, meus caros, momento da pregação no ar. Bruno G, edição de 93, a crucificação, finalzinho das meditações do livro de São Mateus, capítulo 27 até os 56. Nós vamos ler cada versículo já meditando, porque de fato a passagem é muito longa. E quando saíram, encontraram um homem sireneu, ou sereneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Então Jesus começava a via crucis, o sofrimento, até o alto do Gólgota, até o local exato da crucificação. Ele já não aguentava carregar a cruz que lhe impuseram a carregar, não só carregar, como também sofrer, porque levava chibatadas, açoites, cusparadas, zombarias e tantas outras coisas mais. Jesus, portanto, já estava totalmente extenuado, totalmente combalido, enfraquecido, não tinha mais força para carregar a cruz, para, entre aspas, dar um alívio para Jesus. Tiraram a cruz dos seus ombros e deram a um sereneu chamado Simão para então levar essa cruz. Constrangeram ele, quer dizer, forçaram ele a carregar a cruz no lugar de Jesus, até perto do Gólgota. E chegando então Jesus a esse lugar, lugar da caveira, deram a beber vinho misturado com fel, porque Jesus quis beber, teve sede. E o povo cruel, judeu, acabou dando o fel. Em vez de dar algo que alimentasse Jesus, que no caso matasse a sede de Jesus, fosse água, não, deram a coisa mais ruim. Simbolicamente representa virar as costas do Senhor, zombar do Senhor. Representa você dar o mais ruim do Senhor, fazer aquilo que Caim fez, apresentar o sacrifício mais terrível. Significa você não dar a água pura do seu coração, a entrega da sua vida para matar a sede de Jesus, a sede que ele tem de salvar as almas, de salvar as vidas perdidas. E o povo judeu não matou essa sede. Jesus, que veio para salvar os seus, para de fato trazer reconciliação aos seus, ou ao seu povo, mas não quiseram, viraram as costas. Jesus estava ávido, sedento pela salvação de todos, mas a multidão rejeitou, escolheu Barrabás, escolheu soltar o ladrão e então consentir com a morte de Cristo. Então veja que realmente a humanidade, ela escolhe a carnalidade, o mundanismo, o vilipêndio, a humilhação, as coisas insanas, que é de mais podre, ruim, e não o que é bom.
por mais que saiba que tudo está sendo feito, é ilusório, ou que tenha uma, digamos assim, maquiagem de algo bom que está sendo feito. Mas o povo não acorda, o povo não enxerga a verdade. O povo prefere realmente humilhar, aviltar, bater, espancar, fazer mal a quem nunca lhe fez um malzinho sequer. Agora, aquele que faz mal ou de fato não quer fazer o bem, as pessoas estão prontas para perdoar, para ajudar e salvar. Pelo pecador paga o justo. O justo vai no lugar do pecador, enquanto que o pecador fica como o justo. Já Rui Barbosa dizia que não é para nós sermos demasiadamente justos, corroborando com aquela máxima de Salomão, né? Mas ele não fala exatamente nessas palavras, fala nesse sentido, que não é para nós sermos muito doces, senão eles não comem, eles nos comem, e muito menos muito amargos, senão eles nos vomitam. Jesus era equilibrado. Jesus tinha exatamente candura, mansidão, mas também tinha o seu lado de indignação, né? Uma pessoa equilibrada. Mesmo assim, não serviu. Por inveja, inverteram tudo. Por inveja, caluniaram Jesus contra o Império Romano. Porque o Império Romano não iria, de modo algum, condenar Jesus se ele estivesse simplesmente insurgindo contra o sistema religioso judaico. Até porque o Império Romano possivelmente não tinha uma religião, né? Servia a vários outros deuses, ou a religião era diferente dos judeus. Então, fizeram de tudo para Jesus passar o que ele passou. Uma injustiça. E quando ele teve sede, fizeram ainda mais bárbaro, mais cruel. Deram de beber fel. É lastimável. É terrível. Então, segue a passagem dizendo: e havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este Jesus, o Rei dos Judeus. Nós lemos aí o versículo 35 até o 37. Essa questão de Jesus ser o Rei dos Judeus foi meramente criação, porque Jesus nunca disse que era Rei dos Judeus, e muito menos que era o Cristo, né? No sentido de querer se exaltar ou ser superior aos demais pelo fato de realmente ser filho de Deus. Então, o sofrimento moral da crucificação de Jesus foi muito mais porque sua mãe, seus amigos, todos viram o seu sofrimento. Viram a expressão de amargura nos seus olhos, seus lábios balbuciando, se misturando com lágrimas, profunda tristeza e pranto, choro, para aquele que estava morrendo lentamente, por ter feito apenas o bem. Tanto Jesus sofria, como aqueles que de fato o amavam. Jesus era um rei que sofria na crucificação, por ter falado somente verdade e amor. Os soldados, portanto, repartiram as vestes, como nós lemos de Jesus.
tinham por direito de ficar com a roupa dos crucificados. Como eram 4 soldados, dividiram o manto, o turbante, o cinturão e as sandálias. A túnica, porém, a parte principal das vestes, era feita de um tecido, sem costura alguma, ou seja, despiram Jesus. Ficou praticamente nu. Após, portanto, tudo isso, ainda escreveram que Jesus era Nazareno, rei dos judeus. A inscrição de Pilatos na crucificação. Os romanos colocavam uma tauba com a inscrição do motivo, porque esse era o costume, a praxe da crucificação, na parte superior da cruz. E foi escrita em 3 línguas, lendo aqui. E estava as seguintes línguas ou idiomas: o latim, idioma oficial do governo romano, grego e hebraico em sua derivação aramaica, e a acusação sobre sua cabeça, que dizia, portanto, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os membros do Sinédrio, do Tribunal dos Judeus, tentaram dissuadir Pilatos e mudar a inscrição para "Ele disse, sou o rei dos judeus", mas Pilatos não aceitou. Era uma forma de humilhar os membros do Sinédrio e de se vingar, já que ele não compactuava com tal crueldade, mas também não fez nada para interferir. Versículo 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Segundo a história, o que estava à direita seria Dimas e o que estava à esquerda seria Gestas. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: "Tu que destróis o templo em 3 dias, ou reedifica, salve a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz." Lemos do 37 ao 40. Então, balançando a cabeça, movimentando a cabeça, já que a palavra meneando quer dizer isto, estavam eles zombando, ironizando Jesus, dizendo: "Não és tu o Cristo? Não és tu que derruba a ti mesmo? Não és o Filho de Deus? Desce dessa cruz." Zombando. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, que faziam ali exatamente a composição do Sinédrio, do Tribunal de Judeus, com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo, diziam: "Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus." E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Um deles, principalmente o Gestas. Já o Dimas mudou o seu posicionamento aqui. Em São Mateus não nos mostra exatamente isso, não é narrado, mas sim nos outros evangelistas. Então nós não vamos meditar exatamente com a base ou embasamento desses 2 salteados. Deixamos para uma próxima pregação nesse sentido. Vamos ser fiel ao texto narrado por Levi, chamado de Mateus. E desde a hora 6ª, que seria ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª, 3 horas da tarde. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: "Eli, Eli, Deus meu, lama sabactani", quer dizer exatamente: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns, esse chama por Elias, porque não entendiam a língua de Jesus, Nessa hora, Deus não desamparou o filho, mas sim só virou as costas por conta ele está sofrendo pelos pecados do povo. Ou seja, Jesus se tornou imundo, maldito naquele momento. E como Deus não compactua ou não está
perto, próximo do pecado, da imundícia, não poderia estar olhando agora, naquele momento. Então, por isso que foi exatamente um silêncio, uma pausa que foi necessária, que o próprio Deus, não porque Ele queria, mas sim por conta da questão do pecado. E mesmo assim, ambos zombavam dele porque não entendiam, né, com relação ali aos judeus, que estavam achando que ele estava chamando por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo, porque ele falou Eli, Eli. Então eles entenderam que o Eli, Eli seria Elias, né? Que até a palavra Elias quer dizer Deus é a salvação. A palavra Eli já é Deus, né? Então, meus caros, realmente Jesus padeceu por todos nós de uma maneira tão cruel. Os dois bandidos salteadores sediciosos como Barrabás, terríveis, cruéis, foram à crucificação com Jesus. As cruzes foram levantadas à direita e outra à esquerda, uma homenagem de zombaria ao rei crucificado, mas Deus permitiu que isso aconteceu para se cumprir a profecia. Está lá em Isaías 53:12, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Em meio à crucificação, um dos ladrões se ajunta ao jogo cruel dos insultos e injúrias, que foi exatamente gestas. E um dos malfeitores estava falando quando estava pendurado, blasfêmia. Você encontra lá em Lucas 23:39. Censor inesperável. Também está em Lucas 23:40, 41. Você confere lá, porque não é citado aqui por Mateus, nós não vamos meditar. Esse ladrão, ainda que tardiamente, estava a se referir sobre todo o percurso da sua vida, como fora cedido por uma nobre luta de liberdade, espírito de ventura, a vontade de se libertar da dominação, explorava de jugo, ou do jugo dos impostos romanos, ou compeliram a praticar diversos crimes em nome da causa. Roubou, sangue e sedição sujavam suas mãos. Ele viu o quanto fora enganado, como nada daquilo valeu a pena, e acabou tudo na crucificação. Jesus, porém, não tinha pecado algum. Então, Dimas se arrepende e alcança a salvação. Você percebe em Lucas 23:43, que Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. As trevas sobre toda a terra na crucificação. Como já lemos aqui, por volta da hora sexta, meio-dia, ocorre o fenômeno extraordinário. Da parte dos homens não havia nenhuma manifestação de compaixão pela crucificação, e protestava contra o maior crime já cometido na história da humanidade. O sol se escureceu até a hora nona em homenagem ao seu Criador, que estava agonizando no vil madeiro. Então ele clamou: Eli, Eli, lama sabactane. É uma profecia que o salmista Davi, no Salmo 21, relata: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, versículo 1. Era uma forma de expressar o peso esmagador dos pecados humanos que ele, no momento da crucificação, trazia. Por isso que Jesus assim exclamou. E então continuava o martírio, continuava o sofrimento de Cristo. Mais fel, mais amargor Jesus tomava. E no versículo 49, os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vai livrar. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras, ou seja, as pedras se racharam. A terra tremeu. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele,
Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe também dos filhos de Zebedeu. Veja, o povo teve que ver algum sinal após Jesus ter entregado seu espírito. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, já está tudo consumado. E houve então o fenômeno extraordinário. E aí eles acreditavam, depois do terremoto, né, que realmente Jesus era o Filho de Deus. Olha as humilhações de Jesus. Coroa de espinhos, como lemos no versículo, já numa outra passagem, né, versículo 27 e 29, está claro ali que foi feita a coroa de espinhos para zombar de Jesus. A coroa de espinhos representava a diadema real, a vara, o cetro, ambos usados por magistrados romanos. A intenção dos soldados era fazer de Jesus uma caricatura real, para zombar. A matéria-prima da coroa eram ramos de espinheiros ou acácia da Síria, comuns na região, e com espinhos tão longos quanto um dedo. A tropa, 500 ou 600 soldados, formaram uma espécie de fila enquanto olhavam-se diante de Jesus, desejando-lhe vida longa e prosperidade. Sorrisos debochados, gargalhadas, gritos, o barulho do escárnio misturado aos açoites preenchia o ambiente. Diziam: salve, rei, ou salve-se, rei dos judeus, e gargalhavam ainda mais. Essa era a saudação que o imperador ouvia ao voltar vitorioso da batalha. Para os soldados, Jesus não passava de um idiota, fracassado, um louco. Diante do rei do céu e da terra, os soldados romanos deram o seu melhor no quesito desmoralizar. O cuspe, que está em Mateus 27:30, relatado, as autoridades romanas tinham o costume de se cumprimentar beijando os lados da face um do outro, especialmente no retorno de cumprimento. Jesus de Nazaré recebeu cuspe, aprofundando ainda mais a sensação de humilhação e desprezo. Ao mesmo tempo, outro soldado toma a vara de sua mão e, sem nenhuma misericórdia, bate em sua cabeça. Os escravos ficam cada vez mais fincados no crânio. O sangue escorre por sua face. Jesus mal consegue ficar acordado. As pancadas e a perda de sangue o deixam tonto, confuso. Os gritos e as gargalhadas, o barulho, só pioram. Zombaria, São Mateus 27:31. Provavelmente isso aconteceu após a tentativa de Pilatos para soltar Jesus. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: agora eu vou trazer Jesus aqui fora para vocês, para entendam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Então Jesus saiu com a coroa de espinho e o manto de púrpura. Pilatos disse: aqui está o homem. Ao ver Jesus, os sacerdotes principais e os guardas do templo começaram a gritar: crucifique, crucifique. João 19:4-6. A multidão estava cega e queria matar Jesus. Grita loucamente. Visto que a decisão final era a crucificação, os soldados tiraram de Jesus a capa e devolveram suas roupas. Isso provavelmente aconteceu porque os romanos não queriam que todos os judeus vissem outro judeu ser humilhado daquela forma. Podia inflamar ainda mais o sentimento político de revolta. A essa altura, Jesus estava moído, ferido, fisicamente esgotado, extenuado. Estava se cumprindo a profecia do profeta Isaías. A verdade, porém, é essa: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro que vai para o matadouro, como a ovelha que fica muda diante de quem corta a sua lã. Ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso, e quem pode falar dos seus descendentes, da terra dos viventes, por causa dos pecados do meu povo? Ele foi castigado. Isaías 53:5, 7 e 8. Jesus é vestido e conduzido para fora da cidade. Então começa de fato a crucificação, o caminho do Gólgota, a Via Crucis.
Mateus 27:32, o caminho até a cruz é comumente chamado de Via Dolorosa. Em história, a crucificação teve início, teve início no período das guerras entre Roma e Cartago, guerras púnicas, cerca de 200 anos antes de Cristo. Os romanos passaram a empregá-la como condenação aos prisioneiros da época. Lembrando que a violência extrema era a marca do Império Romano. A crucificação era a morte por tortura. A intenção não era apenas aniquilar, mas fazer sofrer. Por isso o condenado era açoitado antes, para que sofresse ainda mais no momento de carregar o patimbulum, o poste vertical da cruz. Estava muito desgastado e não suportava mais carregar a cruz. Os soldados romanos jamais se rebaixariam a carregá-la. Então chamaram Simão o Cireneu, para ajudá-lo, enquanto Simão Pedro abandonou o mestre seu pai, providenciou um outro Simão para ajudá-lo. Provavelmente esse Simão veio a se tornar-se cristão e seus filhos são citados, Alexandre e Rufo. A ajuda de Simão deixa clara a humanidade de Jesus, mostra que ele não se utilizou de nenhum artifício sobrenatural para suportar mais dor. A impossibilidade de carregar a cruz devido à debilidade do seu corpo mostra isso, assim como sua agonia no Getsemane. O Gólgota, então sair para um lugar conhecido como Gólgota, é o Monte da Caveira, como já falamos aqui em São Mateus, capítulo 27:33. A palavra Gólgota, a origem do latim Gulgata, no hebraico Gugolet, que significa crânio. Alguns acreditam que recebeu esse nome pelo fato de ser ali um lugar de execuções onde ossos dos cadáveres já jaziam. A crença mais difundida, no entanto, é de que o nome é uma referência à formação rochosa do monte, que parece ser, sim, uma caveira. A segunda tese ganha ainda mais força quando pensamos que José de Arimateia e Nicodemos, dois judeus ricos, não comprariam seus sepulcros em um lugar onde os ossos ficavam espalhados ao chão, já que era algo contrário às leis judaicas. Para aliviar a dor, onde os soldados lhe deram para beber vinho para aliviar a dor, mas depois de prová-lo rejeitou. Mateus 27:34. Essa era a bebida normalmente usada pelos soldados romanos para amenizar a dor causada pelos ferimentos da batalha. Soldados mais piedosos ofereciam ao réu na cruz a fim de aliviar um pouco o sofrimento. Jesus não recusou completamente, não aceitou qualquer tipo de entorpecimento. Estava pronto a beber o cálice que o Pai havia lhe dado. Depois da crucificação, os soldados tiveram a sorte para dividir entre si as roupas deles. E então assentaram em volta e ficaram montando guarda, enfim, como já falei. Havia 3 tipos de cruz: o X, a cruz de Santo André com formato de X, a cruz de deve ser Santo Antônio, Tassato Antônio, deve ser Santo Antônio com formato de T, e a cruz latina com o formato mais popular no mundo. No Gólgota, a crucificação se dava da seguinte forma: as roupas do prisioneiro eram tiradas, mãos, pulsos, à direita e segundo à esquerda, com o corpo do ordenado no chão, o corpo apoiado, amarrado ao patimbulum, pés fixados no poste, juntos separados, um palmo acima do chão, de forma que os joelhos permanecessem inclinados. Sofrimento de Jesus na cruz. Sede, exposição aos elementos do tempo como sol, calor causticante, paralisação da circulação sanguínea, dores intensas, artérias da cabeça e estômago cheias de sangue, febre traumática, tétano, perda contínua de sangue, morte lenta e dolorosa, com duração aproximadamente de 36 horas a 9 dias. Para apressar a morte dos prisioneiros, soldados romanos despedaçavam suas pernas com um porrete pesado ou martelo. A cruz era um símbolo de maldição, vergonha. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala a respeito disso em Gálatas 3:13. Era o tipo de morte reservado para os piores infratores da época. Foi abolida por Constantino em 300 depois de Cristo. A inscrição: e puseram uma tabuleta por cima da sua cabeça com a acusação feita contra ele: esse Jesus, o rei dos judeus. O texto da acusação varia nos evangelhos. Mateus: esse é Jesus, o rei dos judeus. Em Marcos: rei dos judeus, Marcos 15:26. Em Lucas: esse é o rei dos judeus, 23:38. E João: Jesus Nazareno, o rei dos judeus, 19:19 de São João. Devemos lembrar que a acusação foi escrita em 3 idiomas:
Pilatos pregou por cima dele uma tabuleta, então, que dizia exatamente Jesus idiomas. É possível que essa seja a causa da variação, já que os idiomas têm sintaxes diferentes. Oficialmente, Jesus foi crucificado por traição a Roma. Os romanos jamais o teriam crucificado por motivo de blasfêmia religiosa. A acusação contra Jesus foi alta traição. O objetivo era dar às autoridades judaicas uma advertência. Isto é o que os romanos farão a qualquer que se levante como o rei dos judeus. Sabemos, porém, que Jesus era inocente em relação à acusação. Em nenhum momento ele se levantou contra o governo de Roma, algo que muitos imaginavam que ele fizesse. Jesus Cristo deixa isso muito claro no episódio da moeda com a inscrição de César em Lucas 20:25. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João 18:16. Estamos tendo aí algumas possivelmente interferências internas ou externas, perdoe aí. A morte, portanto, de Jesus foi realmente terrível. É espantoso o fato de Jesus ter morrido tão rápido. Ele permaneceu apenas 6 horas na cruz, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Isso nos leva a pensar que a causa foi a terrível tortura aplicada pelos soldados. A morte de Jesus na cruz foi real. Sua morte comprova sua humanidade. Ele se identificou perfeitamente conosco. É provável que a causa da morte tenha sido ruptura do coração, o que explicaria seu grito agonizante de dor. A descrição de João nos leva a pensar mais ou menos nesse interim. Então os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus, mas quando chegaram a Jesus viram que ele já estava morto e por isso não quebraram suas pernas. Contudo, um dos soldados furou o seu lado com uma lança e daí correu sangue com água. A lança chegou até perto do seu coração. Quando o coração se rompe, o sangue fica concentrado no pericárdio e o ligamento em torno da parede do coração, dividindo-se numa espécie de coágulo de sangue e soro aquoso. Essa evidência é contundente na afirmação de Jesus realmente morreu na cruz, não foi tirado vivo para depois ser reanimado e forjado à ressurreição. Ou seja, o registro de João reveste maravilhoso valor, embora ele não tivesse conhecimento científico. A sequência listada abaixo então vamos falar um pouquinho sobre como foi a ordem original das 7 palavras de Jesus na cruz, pelo fato de ser extraído de todos os evangelhos que não apresentam sequência específica para tal. A oração de Jesus pedindo quando a crucificação estava no começo, Lucas 23:34. A promessa ao saltante arrependido, 23:42. Confia sua mãe aos cuidados de João, João 19:26-27. As declarações iniciais foram feitas antes de que as trevas cobrissem o local. Outro ponto a ser destacado é que nessas 7 palavras de Jesus na cruz percebe-se a preocupação dele por outros, algo que demonstra a grandeza do seu amor. Pouco antes de sua morte houve seu clamor à procura do Pai, Marcos 15:34, Mateus 27:46. O grito de angústia física é o 5º momento, João 19:28. O 6º, o grito de vitória, 19:30. E o grito de resignação, 23:46 de São Lucas. As 4 últimas declarações dizendo a ele a respeito as 4 últimas declarações dizem respeito a ele mesmo, sua separação de Deus, sua dor, seu triunfo, sua entrega. O véu do templo e a morte de Jesus na cruz. Naquele mesmo instante, a cortina que separava o lugar santíssimo do templo foi rasgada de cima até embaixo. A terra estremeceu e as rochas se partiram. O véu do templo era extremamente resistente. Tinha a largura de uma mão de espessura. Era tecido com 72 dobras torcidas, cada dobra feita com 22 fios. Sua altura era de 18 metros com 9 de largura. Somente uma força extraordinária para rasgá-lo de alto a baixo. O véu dividia o lugar santo dos santos, onde o sumo sacerdote se apresentava no dia da expiação. A presença de Deus estava diretamente ligada ao santo dos santos, assim era um lugar de maior acesso a Deus. A morte de Jesus na cruz deu fim a essa separação entre os homens e Deus. O sacrifício de Jesus foi perfeito e definitivo. O sangue de Jesus na cruz é superior ao de animais.
E uma vez por todas levou o sangue para dentro do Santo dos Santos e o salpicou sobre o propiciatório, mas não era sangue de bodes nem de bezerro. Lá ele levou o seu próprio sangue, e com esse sangue ele garantiu a nossa salvação eterna. E sob o sistema antigo, o sangue dos touros e bodes e as cinzas das novilhas eram espalhadas sobre as pessoas impuras e tornavam as pessoas exteriormente puras. Quanto mais o sangue de Cristo transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte e nos fazem desejar servir ao Deus vivente, pois com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados, ele que era perfeito, sem uma única falta ou pecado. Isso veio para ser mediador entre nova aliança, para que todos os que são convidados possam vir e herdar para sempre todas as maravilhas que Deus lhe prometeu. Porque Cristo morreu para livrá-los do castigo dos pecados que eles tinham cometido enquanto ainda estavam debaixo da primeira aliança. Hebreus 9, 11 e 15. O véu rasgado simboliza o fim da adoração judaica, ritos, costumes, dias, sacrifícios, etc., como um caminho da alma à procura de Deus. Após a morte de Jesus na cruz, os judeus viram que o véu do templo foi rasgado. Foi então que eles souberam que havia cometido um grande erro. Algo que ficou ainda mais evidente na madrugada do terceiro dia, quando Jesus ressuscitou. Então, meus caros, realmente a crucificação de Cristo Jesus foi um marco, trouxe uma série de consequências, para alguns ruim, para outros boa, e no cômputo geral, né, trouxe uma nova doutrina, um novo entendimento, um novo testamento. Porque, como foi bem salientado, ao romper o véu do templo, todo o simbolismo, toda a sombra, toda a figura do Velho Testamento, das leis antigas, caduca em Cristo, se termina ou acaba em Cristo. E quando, de fato, os judeus veem esses sinais, eles acabam crendo de alguma maneira, não é verdade? Essa morte agonizante, das mais terríveis, serviu para pôr um fim, para fazermos a examinação das nossas vidas, para, de fato, chegarmos ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, lembrarmos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ao ponto de realmente aceitá-lo, porque se ele fez tudo isso, não sendo nós bons, quem somos nós para não aceitar esse sacrifício maravilhoso, perfeito, na cruz do Calvário? Jesus foi humilhado de qualquer forma, como já falamos aqui. Inclusive trouxe aqui algumas fontes do site de Jesus e a Bíblia, com relação à crucificação, com relação alguns dados importantes, inclusive me parece que Jesus perdeu todo o seu sangue também, né? E nós temos geralmente 3,5 litros de sangue, então Jesus perdeu todo esse sangue, dependendo do corpo pode ter até 7 litros. Teria outros dados para colocar aqui, falando do aspecto físico da pessoa, natural de Cristo, da natureza de Cristo humana, né, da natureza humana de Cristo, melhor dizendo, porque espiritual nós sabíamos, por isso que ele disse: o espírito está preparado, mas a carne é fraca, porque ia passar por tudo isso, e que isso sirva, né, de realmente lição para nós, para que venhamos pensar 2 vezes antes de pecar, porque senão estaremos fazendo a mesma coisa que os judeus fizeram, criticando Jesus, né? Para não pôr em vão o sacrifício de Cristo, para não pisar o sangue de Cristo, enfim, tantas coisas assim semelhantes. Eu não vou meditar mais detalhes a isso, porque desde o início de Mateus até o fim eu venho falando de uma série de questões com relação a isto, né? Cabe aqui talvez trazer algumas outras implicações, por exemplo, talvez ali na pregação da sepultura de Jesus eu traga isso. Então, no mais é isto.
Abraço, que Deus os abençoe e faça lembrar dessa crucificação, do quão salvação, Salvador, né? E por isso vamos amar o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Assim a gente está fazendo bem ao Senhor, honrando esse sacrifício que Ele fez por nós. Até mais.